Fala, nação rubro-negra, beleza? Espero que todos estejam bem. Pessoal, vamos falar aí do Flamengo. Notícia de última hora aí do Flamengo. Possível saída aí de jogador do Flamengo, né? Não é o Pedro, só deixando isso bem específico. Vamos ver também movimentação de mercado e ver as últimas notícias aí do Flamengo, beleza? Se você gostar, se inscreva no canal, deixe seu like e comenta suas opiniões no comentário. Sem mais delongas, vamos lá começar o vídeo. Brilhante, Welton. Ninguém tem paciência comigo. A frase poderia ser do Chaves, mas nesse caso aqui no Brasil é do Pedro. Dessa vez, o Felipe Luiz foi quem perdeu a paciência com o atacante. Felipe Luiz abriu o jogo sobre o atacante Pedro no Flamengo. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável, beirou o ridículo. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. A declaração foi depois da vitória por 2-0 sobre o São Paulo no sábado, na retomada do Brasileirão após o Super Mundial. O treinador nem sequer incluiu Pedro entre os relacionados, embora o atacante tenha ido ao Maracanã para assistir ao jogo e até apareceu no campo para a torcida vê-lo. Luiz foi bastante claro sobre o futuro do jogador. Repito, tem que querer. E a hora que ele querer, que ele pedir desculpa para os companheiros e voltar a treinar no nível que os companheiros dele estão treinando, com certeza não vai ser um problema. Ele vai estar no campo titular, indiscutível. Não é a primeira polêmica envolvendo Pedro no Flamengo. Em 2020, Rogério Ceni ficou irritado quando o atacante deixou o campo reclamando de ser substituído em uma partida. Acho desrespeitoso, não só comigo, mas também com o atleta que vai entrar, com o clube, enfim. Acho uma cena lamentável, que não cabe mais no futebol de hoje. Dorival Júnior, que treinou o Flamengo em 2022, revelou em entrevista ao Bola da Vez que teve que cobrar Pedro justamente por vê-lo desleixado nos treinamentos. Eu chamei o Pedro e conversei com ele. Eu falava que um jogador do nível dele não podia estar no momento em que ele estava, vivendo o que ele vinha vivendo. E muito em razão também do desleixo que ele estava tendo, porque ele se entregou de tal maneira que ele não participava. Em 2023, outra polêmica, mas dessa vez Pedro foi a vítima. Depois de uma vitória do Flamengo contra o Atlético Mineiro no Independência, em que o atacante ficou no banco de reservas, Pablo Rodrigues, preparador físico da comissão técnica de Jorge Sampaoli, deu um soco no rosto do atacante. Pedro não gostou de ter sido interpelado, disse que apenas não queria ter feito o aquecimento, quando o preparador físico deu tapinhas no rosto dele. Pedro, então, tirou esses tapinhas, o preparador físico deu um passo atrás e desferiu um soco na face do atacante Pedro. Fica em aberto agora o futuro do atacante. Nesta segunda... Pedro, tá complicado, viu? Cara, ninguém pode ser maior que o Flamengo, entendeu? Não existe jogador maior que nenhum time. Principalmente o Flamengo, né? Que é um dos maiores clubes aí do mundo. Não quer ficar, paciência. E faltar treino, não treinar. E aí tá prejudicando não só o time, né? Mas ele mesmo. Segunda-feira, ele se reapresentou, conversou com o elenco e não se desculpou. Pedro explicou a situação dele, especialmente depois das notícias de que o Flamengo poderia vendê-lo por até 15 milhões de euros. Discurso reforçado em uma nota divulgada pelo jogador nesta segunda. Nela, Pedro afirma que o baixo rendimento nos treinos foi motivado por ter se sentido desvalorizado ao ter sido colocado à venda por um membro do departamento de futebol do clube. Pedro disse ainda que a forma como Felipe Luiz o criticou publicamente foi acima do tom e desrespeitosa. No domingo, Felipe Luiz deixou as portas abertas para ele voltar ao grupo. Ele tem que querer. A hora que ele querer, eu tô esperando de braços abertos, porque eu não posso ir pro mercado comprar um jogador que faça 30 gols, que nem ele. Ele tá com a gente, ele não é um problema, ele deveria ser a solução. Mas o staff do jogador já está de olho no mercado em busca, talvez, de novos ares para o Pedro. Mas o Flamengo pretende dificultar a saída. Vamos lá, Elton Serra. Temos o Pedro, então, reconhecendo que, de fato, não estava 100% focado nas últimas semanas, dentro dos treinamentos.
Mas, ao mesmo tempo, ele escreve ali que se sentiu desrespeitado pelo Filipe Luiz na maneira como a situação toda foi exposta. Elton. São os dois lados da moeda. A gente ouviu o Filipe Luiz no sábado e eu acho que foi importante as palavras do Filipe Luiz porque não estamos dentro dos clubes, não acompanhamos os treinamentos, então ficamos à mercê, entre aspas, dos jogos para avaliarmos os jogadores. E o Pedro não ser relacionado, sendo um cara importante para esse elenco, causa estranheza. E eu acho que a explicação do Filipe Luiz ela é válida até para a gente entender o que está acontecendo. Eu acho que ele foi muito transparente. O Pedro cita na nota dele, de forma desrespeitosa, e o Filipe Luiz também fala de desrespeito quando ele deixa o treinamento mais cedo, quando ele usa do deboche, como trouxe aí o próprio Filipe Luiz na coletiva. Então tem essa guerra de palavras dos dois lados. Mas quando ele assume que estava abaixo, quando ele assume que essas questões de ser exposto pela diretoria numa possível negociação abalou ele e interferiu no seu desempenho nos treinamentos, mostra que o treinador estava correto. Aí é essa questão, né, Bruno? Eu acho que também o Filipe Luiz traz um ponto que é importante. Ele deixa ainda aberta essa questão do jogador voltar à equipe. Ele prega pelo profissionalismo e a gente sabe que Pedro tem muita capacidade, para ser um 9 do Flamengo, porque ele entrega muitos gols por temporada. Mas tem essa questão, logicamente, que pesa demais no desempenho de um jogador, que é justamente essa intensidade. E o Filipe Luiz, falei isso aqui algumas vezes. O penúltimo exemplo, porque o último jogo foi contra o São Paulo. O penúltimo exemplo foi um jogo contra o Bahia. Ele viu de perto, da beira do campo, o Harry Kane, um dos maiores jogadores da posição na atualidade. A gente pode até questionar se não é o maior nesse momento. Dando o carrinho na lateral, indo buscar a bola no campo de defesa, ajudando na marcação. Então, se ele tem como referência um dos melhores do mundo, por que o Pedro não pode fazer o mesmo? É complicado, né? São jogadores diferentes. Tem que dar bom exemplo, independente. Eu, sendo ele, eu pediria desculpa pros colegas dele aí, velho. Chegar no grupo aí, pessoal, desculpa aí, vacilei, sei que vocês também precisam de mim, como eu preciso de vocês, vida que segue. Pessoal, vamos ver aqui sobre Matheus Cunha aí, que pode estar de saída do Flamengo aí. O André Hernan trouxe informação, vamos conferir, saber se procede. No mercado ainda, Hernan, o Cruzeiro também está de olho no goleiro do Flamengo, o Matheus Cunha, que é reserva do Rossi. O reserva do Rossi, Matheus Cunha, está na mira do Cruzeiro, sim. E é uma situação que é para o ano que vem. Não é para fazer sombra para o Cássio oscila, muita gente reclama do Cássio. O Cássio está fininho, o Cássio perdeu 6 quilos. Você vê que visivelmente ele está com mais musculatura, tá de olho também numa transição e de ter um grupo forte. Então, olha-se para o Matheus Cunha, goleiro reserva do Flamengo hoje, com muito carinho para 2026. Então, pode ser que dê negócio. E o Matheus se interessa por esse Cruzeiro? O jogador quer jogar. Acho que o Rossi vai ficar muito mais tempo titular do Flamengo do que o Cássio titular do Cruzeiro. Muito melhor, né? E o Cássio tentando aí voltar a uma velha forma, mas... De olho, Rios do Palmeiras. O Flamengo pode ganhar 12 milhões de reais numa venda do Richard Rios, destaque do Palmeiras nas últimas temporadas. Lembrando que o Flamengo ainda tem percentual dele, a gente vai trazer aqui quanto desse percentual e por quanto o Palmeiras deseja vender o meia colombiano para o futebol europeu. O Zenit tentando levar o jogador, a gente vai falar, uma proposta milionária. E tem a Roma, que também tenta o Wesley, está tentando o Richard Rios. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Porque no vídeo de ontem eu acabei falando que o negócio estava feito, que ele inclusive ia fazer... o acordo verbal estava feito, só faltava o Flamengo assinar o contrato, algo que o Cruzeiro esperava desde sexta-feira, e os empresários do atleta também. E o Matheus Gonçalves já havia dito que faria a despedida dele pelo Sub-20. Pelo que eu sei, até vídeo de despedida ele tinha, porque é um jogador que tem muita identificação com o Flamengo, é cria das categorias de base do Flamengo, mas ele deseja, como os outros jogadores de futebol, jogar. E no Flamengo ele não joga. E ele estava extremamente animado com a possibilidade de se transferir para o Cruzeiro, contrato até 2030. O Jardim já tinha até conversado com ele
em relação a característica, estilo de jogo, como o treinador gostaria de utilizá-lo em campo, mas ele não vai mais. Pelo menos até a gravação desse vídeo, essa é a decisão de BAP. E uma coisa que precisa... Pessoal, Matheus Gonçalves é muito bom jogador, né? E como vimos aí, né? Independente da venda do Richard Rios, o Flamengo vai lucrar muita grana. 12 milhões ajuda bastante, né? E é importante o Matheus Gonçalves ficar, de repente vai ter saídas, né? Provavelmente, eu creio que o Pedro não fica. É um jogador que pode ali fazer a diferença. Futuramente, né? Muito jovem. O pessoal está se falando aí no Wendel, né? O Wendel pode ser envolvido aí na venda do Pedro, né? De repente, Pedro ir para lá. E de repente tem até uma troca, né? Pedro não se desculpou, mas conheceu que estava treinando mal. Não teve, assim, na minha visão. Tinha que ter humildade, ó, galera. Desculpa aí, eu sei que vocês precisam de mim, como eu também preciso de vocês, né? Mas não quero mais falar no caso, o Pedro já tá chato. E nesse contexto aí, né? O Zente e o Flamengo estão animados no mercado para tirar aí o Zente, principalmente, né? Tá querendo levar o Pedro, já levou o Gerson. E quer levar o Pedro, mas para convencer a diretoria do Flamengo, os russos, né, estão dispostos a envolver o volante Wendel na negociação. O Wendel, que já é um jogador que vem se falando muito tempo aí, né? Volante pode voltar a jogar novamente no futebol brasileiro. O Wendel quase fechou com o Botafogo, na verdade já existia um pré-contrato, realmente. Só que teve um probleminha aí, né, com o texto. E os americanos e russos aí não conseguiram concretizar um acordo, né? De forma pública, o Flamengo diz que deseja recuperar o Pedro, mas internamente está aberto a ouvir proposta e tudo depende do quantos clubes, né, estão dispostos a oferecer pelo centroavante. Para mim não tem mais clima, pessoal, de ficar o Pedro no Flamengo. Não tem mais clima. Agora, levar o Pedro e trazer um volante, complicado, né? Eu acho que deveria trazer um 9. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero de agora de manhã, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, já deixando os créditos aqui na descrição pro Vender Casa Grande. E os créditos para todos aí.